Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica localizado no bairro Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro. Nós temos outras duas unidades aqui no Rio, que é o Hospital Adventista em Itaboraí e também o Centro Médico Adventista em Botafogo. Se você quiser conhecer uma de nossas unidades, agendar uma consulta, marcar um exame, acesse o telefone ou mande uma mensagem pelo WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. O DDD é 21, o telefone é 30 34 4000 ou acesse o nosso site redesilvestre.com e ali você vai ter mais informações e também dicas e notícias sobre saúde e qualidade de vida, e a gente te convida a vir conhecer uma de nossas unidades. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante diferente aqui no nosso podcast, a arte como instrumento de inclusão. E para isso a gente tem um convidado muito especial, que é o Marcelo Cunha. Marcelo, obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Olá, Fabiana, é uma alegria estar aqui atendendo esse convite que para mim é muito especial, né? E voltando desse espaço que fez parte da minha trajetória em algumas fases. É verdade. E aí você segura um pouquinho para contar aí como é que foi esse teu primeiro contato com o hospital, porque você trabalhou aqui, depois você veio como paciente. E participando aqui com a gente também, nós temos o Felipe Cardoso, que também faz parte aqui do hospital. Felipe, se apresenta melhor, diz qual é a sua especialidade, há quanto tempo você trabalha aqui. Oi, Fabiane, bom dia, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou fisioterapeuta aqui no Hospital Silvestre há 5 anos. E além disso também eu sou doutor em ciência, né, pela UFRJ, na área de neurociência, agora eu faço pós-doutorado também nessa área. E é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa área de lesão medular, de vitória, de conquista, de superação, que nem o Marcelo aqui vai trazer para a gente. Tá certo. Marcelo, conta pra gente, você hoje é um pintor renomado, já é conhecido, você desenvolveu uma técnica, mas antes disso tudo acontecer, conta pra gente, qual foi o teu primeiro contato com o hospital? Você trabalhou aqui, não é isso? Na verdade, eu estagiei com 16 anos na área de manutenção. Eu sempre fui muito de investir nas minhas habilidades. E aí, com 15 anos, eu fiz o curso de mecânica de refrigeração, vim estagiar aqui com 16, né, por um período. E aí, com 21 anos, eu vim para trabalhar como desenhista, algo que foi muito importante na minha trajetória, até porque eu tinha a pretensão de um dia me graduar em publicidade e propaganda. E uma coisa que era interessante aqui, não sei se ainda acontece, é que o hospital investia nos funcionários que quisessem crescer. De forma que boa parte dos estudos eram custeados pelo hospital. Então, no meu planejamento de vida, a vinda para aqui, para trabalhar como desenhista, seria o degrau, né? Aquele trampolim para que eu pudesse ter a graduação em publicidade e propaganda. Ou seja, foram essas 3 fases. No estágio, com 16 anos, com 21 como funcionário e depois, né, que veio a parte complicada, que foi como paciente. Eu vou deixar você tentar resumir um pouquinho essa tua história, né? O que aconteceu e, enfim, como é que foi essa tua vinda para cá como paciente? Eu saí daqui numa sexta-feira, como funcionário ainda. Fui para o acampamento jovem e ali, juntamente com um grupo de amigos, a gente começou a mergulhar, né? E ali eu percebi que não era tão seguro, mas infelizmente, mesmo assim, eu acabei mergulhando. Foi uma situação muito traumática, sobretudo porque eu falei uma frase que foi muito significativa. Uma pessoa estava filmando e ali eu falei para ele, olha, capricha porque vai ser meu último mergulho, e foi. Eu bati de cabeça no fundo do rio. Você já tinha mergulhado outras vezes? Já tinha mergulhado, no mesmo lugar? No mesmo local. E eu sabia que não era um local seguro. Isso nos permitiria falar muita coisa, né? Mas aí eu fui resgatado, né? Fui levado para um hospital em Macaé, onde tive primeiros atendimentos, e posteriormente voltei para o Hospital Silvestre, agora como paciente. Então fiz a primeira cirurgia, né, fui tomando conhecimento de qual era a minha realidade. Então foi muito difícil nessa fase. Bom, Marcelo, essa lesão que você sofreu, na verdade, antes mesmo dessa lesão, você já tinha um amor pela arte, né? Você já fazia o curso, você já desenhava e tudo mais. Então, assim, você sempre quis ser artista ou depois do acidente isso virou mais que um hobby? Você escolheu isso para ser a tua profissão de vida? Como é que foi essa virada de chave?
Na verdade, chegou com 7 anos de idade na minha vida. Fiz o meu primeiro desenho e eu cresci alimentando a ideia de que um dia me tornaria um desenhista. E aí, com 17 anos, eu fiz um curso de desenho artístico publicitário, né? Isso me permitiu trabalhar como freelance, fazendo alguns trabalhos extras, e até que eu vim trabalhar como desenhista, né? No Hospital Silvestre. Mas eu sempre tive vontade de me tornar um artista. Eu me recordo que nesse mesmo local onde eu fiz o curso de desenho, tinha uma ala onde tinha os pintores, as pessoas que aprendiam a pintar tela. E era a minha intenção voltar, né, para também aprender a pintar tela. O que veio, né, fazer parte da minha vida somente 3 anos após o meu acidente, que aconteceu em 91. E em 94, eu descobri, né, que poderia utilizar os conhecimentos que eu tinha, né, na pintura. Vendo um telejornal, apareceu um deficiente físico pintando com a boca, e foi ali aquele grande start. Eu falei, eu vou pintar. E aí comecei a desenhar primeiramente, depois... E foi apenas como terapia. E aí, com o tempo, fui percebendo que eu poderia me tornar um artista. Em 95, comecei a pintar mais intensamente, pintar telas, e desde então nunca mais parei. Então, assim, aquela vontade que eu tinha de me tornar um desenhista me levou a um local, uma situação que eu nunca imaginei, que era tornar-me um artista, e isso para mim foi muito gratificante, porque eu nunca imaginei que tantas coisas boas pudessem acontecer a partir daquela minha decisão de me tornar, sabe, um artista e também ser reconhecido. Que legal. Agora, eu vou jogar uma pergunta aqui para o Felipe, né? Felipe, como é que a fisioterapia ela pode ajudar as pessoas que têm essa mobilidade limitada, como a do Marcelo, e até queria que você explicasse exatamente qual é essa mobilidade dele, para elas desenvolverem essas habilidades motoras alternativas, né? Porque uma vez que a pessoa super ativo, o Marcelo era atleta, né? Eu me lembro lá atrás, eu era criança quando aconteceu esse acidente com ele, e assim, foi uma mobilização geral no Rio de Janeiro e até fora, em outros países, orando por ele e tudo mais. Mas assim, chega um momento que a pessoa entende que, opa, não vai ter jeito. Eu agora vou precisar de uma cadeira de rodas para me locomover. Eu vou precisar de ajuda para muita coisa que eu fazia sozinho. Então, assim, como é que a pessoa pode desenvolver essas habilidades? Então, eu vou tentar explicar primeiro de uma forma breve, né, a parte mais patofisiológica para depois entrar na parte funcional, né? Então, a gente sabe que depois de uma lesão medular, principalmente como a do Marcelo, uma lesão traumática, que é a mais comum, acidente automobilístico, até mergulho em água rasa, outros tipos de acidentes, eles levam geralmente, fratura de vértebra que comprime a medula espinal. A medula espinal é o contato, é um componente do sistema nervoso central, é um contato entre o cérebro e a parte periférica. Músculo, articulação, receptor sensorial, pele e também os órgãos. E essa parte, tudo que vem do sistema nervoso central, passando por ela por tratos, é lesado. O que acontece? A gente tem, na área da lesão, na área que foi feito o trauma, a gente tem alguns eventos que acontecem logo após a lesão. O primeiro é hemorragia, edema, tem também toda a questão da hipoxemia que é a causa pela lesão vascular, né? E isso leva à morte de neurônio. Né? E a morte de neurônio leva à liberação desses neurotransmissores que ele carrega, que também é danoso para a medula. Então, esse é o primeiro evento que acontece logo depois de uma lesão. Consequentemente, logo, vamos dizer assim, dias ou até semanas depois, a gente tem essa área que antes era muito pequena, ela se estende tanto para cima quanto para baixo. Então, o impacto que antes era pontual, ela se estende, mas é muito pequena. São 2 milímetros para cima e 2 para baixo. E o que acontece de pior, né? A gente tem morte de neurônio, e esse neurônio, ele sai dele os axônios, que são fios condutores, vamos dizer assim, que vai levar toda a informação, todos os estímulos que vêm do cérebro para a periferia. E esses axônios, eles degeneram. E no microambiente da medula ali, acontece também a formação de cavidade, presença de alguns perfis celulares que impedem que essa medula regenere. A gente sabe que o sistema nervoso central, apesar de não ter uma recuperação boa, ele tem uma capacidade de regenerar. É menor do que o sistema nervoso periférico, mas existe. E o que impede essa regeneração de acontecer são justamente toda essa presença
desses efeitos danosos ali na medula. Então, tudo que está abaixo da lesão a gente perde. Então, a gente só tem aquilo que foi preservado. Só que existe, né, a depender do grau de lesão, se ela é completa, se ela é parcial, que existem níveis de lesão, para uma escala ASIA, que define de A a E, se não me engano. A E é o normal, vamos dizer assim. A a D, que é de completa e incompleta, com algumas respostas. A gente tem preservação desses axônios, de alguns axônios. Então, a gente consegue trabalhar em cima disso. Então, agora, explicando um pouco do ponto funcional, né? A gente tem a perda de mobilidade e de sensibilidade, como já é esperado, após uma lesão do sistema nervoso central. E, como eu falei, tudo que está abaixo a gente perde, mas a depender do nível de lesão também, se for, por exemplo, torácica, a gente perde somente membros inferiores. E, obviamente, toda inervação autonômica de víscera, que é a partir da área que foi lesada. E se a gente estiver falando de uma lesão mais alta, de C5 a T1, a gente ainda consegue algum tipo de funcionalidade. A gente percebe que o Marcelo consegue mover o braço, consegue abrir ele. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, a fisioterapia, primeiro de tudo, não é só os exercícios. A gente tem que pensar no paciente como uma pessoa funcional. Então, o Marcelo, ele era atleta, ele era funcionário aqui do hospital, na parte de manutenção, e foi evoluindo com o passar da vida e gostava muito de pintar. Então, a gente tem que trazer o Marcelo de volta para aquilo que ele sempre amou. Aquilo que ele sempre foi o dom dele. Então, uma das nossas funções é pensar em como o Marcelo pode voltar a ter essa função. Então, a boca é a forma do Marcelo pintar, então a gente tem que trabalhar toda essa área da boca dele, ganhar força na musculatura, ganhar coordenação, tanto da boca, como movimento, como força, apreensão, o que ele tem que, força que ele tem que segurar aquele pincel para ele não cair, ou então para ele não ter mobilidade do pincel também para pincelar. Tem que controlar também a cabeça dele, o quanto ele precisa de movimento. Então, isso tudo muito fino. Né? Então, a gente tem ele vai ter que fazer exercícios que nunca tinha feito antes na vida e talvez ninguém precise, ninguém que eu digo assim, a pessoa que não tem uma mobilidade reduzida não precisa se preocupar com isso. E no caso dele, ele precisa se preocupar exatamente em exercitar essa musculatura que agora vai ser trabalhada. Cuidar mesmo intensa, dessa área, né? Principalmente. Tanto o olho também, ele precisa ter uma visão do que ele vai pintar, de onde ele vai olhar. Né? Tudo isso ele tem que ser bem coordenado. Então, o nosso objetivo não é só fazer os exercícios. É o plano terapêutico que ele precisa para atingir esse objetivo. Então, eu tenho que conversar com o Marcelo toda a história dele, como ele era, como a gente fez aqui agora. Entender qual é o motivo dele, qual é a motivação dele. E aí, sim, planejar o que ele precisa para conseguir pintar com essa precisão que ele faz aqui, né? Sim, eu quero até que ele fale, comente aí. A gente tem um quadro lindíssimo pintado pelo Marcelo. Esse quadro, ele já deve estar contigo há algum tempo, Marcelo. Conta aí a história desse quadro. O que tem por trás dessa tela? Esse quadro, ele significou o carimbo do meu passaporte. Não somente ele, mas outros 5. E eu já pintava durante 10 anos, né? E aqui foi uma outra fase que o Hospital Silvestre entrou na minha vida. Porque eu tinha uma limitação financeira muito grande. Dava o meu jeito, né, de tentar contorná-los, mas não conseguia. Foi quando eu voltei ao hospital para fazer uma proposta, e eles começaram a apoiar um projeto chamado Superando Limites. Né? Então, ali eu consegui uma cadeira de qualidade, uma almofada de qualidade, né, doada pelo Silvestre, e também uma ajuda durante algum tempo, durante 2 anos. Mas, infelizmente, terminou, e ali eu vi a mão de Deus agindo, porque aconteceu o término em 2003. Em 2004, eu tive a alegria de conhecer a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, que trabalha com a reprodução de trabalhos dos artistas, essas obras, que são enviadas para uma sede mundial que fica em Liechtenstein. Então, em 2004, eu tive esse retorno deles após uma entrevista, enviar essas obras, e o quadro Barcos Ancorados, que é essa obra, ela foi enviada juntamente com outros 5, foram 6 obras. E aí, para minha alegria, né, depois de alguns meses, eu fui informado de que esse quadro ele seria reproduzido e num calendário que foi distribuído tanto no Brasil bem como em outros países, onde ela se faz presente hoje. São 75 países hoje. Então,
para mim foi muito significativo, porque eu vi que o meu trabalho, que antes estava ali no meu quarto, na minha casa, ele ganhou, de repente ganhou o mundo. Aí a gente percebe como que Deus trabalha, sabe? Usando os nossos dons e talentos que Ele nos concedeu para que outras mensagens sejam passadas. Então é superação, resiliência, sabe? Foco, onde chegar e ter um sentido para a vida. É isso que eu descobri, sabe? Nessa minha trajetória. Que legal. E eu sei que a gente tem aí algumas imagens, né? Eu vou até pedir para colocar, porque desse momento que você teve essa primeira ajuda no hospital, você fez uma exposição aqui. Foi exatamente nesse momento que aconteceu a primeira exposição? Foi exatamente nessa fase. E aí tem o Marcelo pintando, a Priscila que está aqui com a gente no estúdio vai colocar essas fotos. Enquanto isso, Marcelo, conta pra gente como é que você descobriu, como é que foi esse teu processo de adaptação para pintar com a boca, uma vez que você não... Talvez você tenha tentado fazer alguma coisa com a mão e tal, não conseguiu, até descobrir que com a boca você conseguia pintar. Então, como é que foi aí esse processo? Enquanto isso, a gente vai olhando aí, já entrou a primeira foto. Eu fiquei internado na BBR durante 8 meses. E ali, no setor de terapia, arte-terapia, eles adaptaram, né, uma forma para que eu pudesse pintar com a mão. E foi muito frustrante, né? Porque eu sempre fui muito detalhista. E aí eu tinha menos movimento que eu tenho agora. E foi feito todo o esforço para que eu começasse. E a frustração me levou a desistir. Eu parei, eu falei, eu não consigo, não dá. E por mais esforço que eu fizesse, eu não conseguia ter um resultado satisfatório. E aí, em função disso, voltei para casa, frustrado, né? E aí, naquele telejornal que eu pude ver um deficiente físico pintando com a boca, eu falei, esse que é o caminho. Aí que surgiu a ideia de você seguir por essa... E aí eu comecei a desenhar, depois a pintar, e a vontade de, sabe, de ter um crescimento naquela área foi tão grande que até os esforços que foram muitos, né? Porque as dores que a gente sente são intensas, porque é uma musculatura que não foi preparada para essa repetição, né? Uma boca que não foi preparada para segurar um pincel por tanto tempo, às vezes por horas e durante dias, né? Então, assim, tudo isso foi um processo de readaptação a uma nova realidade. Mas o objetivo principal era me tornar um artista. Então, foi um processo difícil, né? Foi bem complicado, mas eu sinto que a partir dessas dificuldades que surgiram, Deus foi indicando a resposta e os caminhos alternativos. Então, pintar com a boca, tá, vai ser difícil. Mas essa dificuldade que vai te preparar psicologicamente, espiritualmente. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado dessa trajetória toda. A primeira tela, a primeira foto que apareceu aqui, você está pintando uma tela, volta aí, Priscila, por favor. Você está pintando uma tela que é ao ar livre. Aqui você já estava utilizando essa técnica que você usa hoje ou não? Não. Aqui ainda não, né? Não. Tá. Na uma pintura acadêmica. Na segunda foto, a gente tem aqui uma pintura que você fez, essa sim, foi aqui no hospital. Mas também não é essa técnica ainda. Não. Tá. Vamos à terceira foto. Vamos ver aqui. Acho que é o resultado, né? Foi o quadro que você pintou. Que está aqui no hospital, né? Que está aqui, que a gente precisa descobrir onde está esse quadro. Vamos resgatar esse quadro. A próxima foto. Essa foi uma exposição muito significativa. Foi interessante, Fabiana, porque eu me recordo que quando eu cheguei no hospital, cheguei numa ambulância, né, vi as pessoas sofrendo, eu vi o quanto a minha escolha insensata levou as pessoas a mergulharem no sofrimento que nunca imaginaram passar. Familiares, amigos, funcionários do hospital, pessoas de outras igrejas, tanto no Rio quanto no Brasil inteiro. Então foi uma mobilidade intensa. E o meu desejo, quando eu me tornei artista, era retornar um dia para que eu pudesse dizer para eles que o Marcelo, que antes chegou ali numa ambulância, sem expectativa nenhuma de vida, de repente começou a encontrar o seu caminho, entendeu? Então, foi muito importante poder compartilhar através, sabe, de bate-papos. E essa exposição, ela aconteceu em 1999. Tá. Então, foi muito interessante, porque eu vi que os funcionários que ainda estavam trabalhando aqui se aproximavam com um carinho muito grande para externar, né, o sentimento que tiveram nesse momento de perda, que foi compartilhada, né? Mas agora a conquista também foi compartilhada. A conquista de um novo Marcelo, que na época tinha escrito um livro, já tinha um livro Renascido da Dor. Então as pessoas que viram a exposição, de repente tomaram conhecimento através do livro, né, da minha história,
Então foi muito importante. Claro que tive muitas outras exposições no meu, sabe, nessa minha trajetória, mas essa para mim foi a mais importante. Agora tem uma outra foto aqui que aparece uma pessoa especial. Quem é essa pessoa, Essa é a Marcelo? Adriana. Que na época era Não, uma amiga. era uma amiga apenas, né? Uhum. A gente se reencontrou num evento e aí eu a convidei para participar da exposição e assim foi, mas a gente não estava nem pensando em namorar, nada disso. Aí com o tempo a gente começou a namorar e nos casamos em 2005, né? Foi um dia muito especial porque a gente, claro, quer continuar a nossa trajetória, mesmo que por, sabe, situações diferentes que a gente nunca imaginou. Aham. Então, assim, a minha limitação física não impediu que eu tivesse essa realização, ter um casamento de uma pessoa que já faz parte da minha vida há tanto tempo, há 20 anos, né? Isso para mim é muito importante, até mesmo porque a gente tem uma rede de apoio, às vezes através de familiar, através de profissionais que a gente consegue contratar, que nos permite se reinventar. Não apenas naquele momento, mas também com novos projetos de vida. E eu sou muito grato a Deus porque a minha vida é marcada por muitos projetos sonhados e realizados. E essa concretização é que me faz sentir vivo, sabe, com um propósito e com uma missão de levar a outros, sabe, a visão de que nós podemos muito mais do que imaginamos. Isso para mim é muito significativo poder compartilhar. Eu agradeço, claro, esse momento que a gente não sabe onde vai chegar, né? Todas essas informações, mas a gente sempre ora para que Deus possa conduzir e chegar às pessoas que precisam ouvir. Que legal. Tem mais alguma foto aí? Não sei. Olha, temos sim. Ah, era o que eu queria mostrar, gente. Esse livro. Marcelo, esse aqui, diz aí pra gente. Marcelo, fala um pouquinho sobre esse livro. Eu vou mostrar aqui para o pessoal poder ver, mas você pode falar. Aceitar é preciso. Acho que ele compreende uma série de fatos que não constaram no primeiro livro, né, Estudador. Isso porque eu não estava preparado psicologicamente para tratar de assuntos tão intensos, né? Que tem a ver de verdade com a vida de todo mundo. Todos nós, em algum momento, temos uma dificuldade de aceitar as circunstâncias adversas que a vida nos apresenta. Todos nós enfrentamos. Eu enfrentei as minhas e todas aquelas que eu enfrentei, que eu não tive capacidade de compartilhar, esse livro me permitiu fazer isso, né? Falar de família, de doença, de adversidades das mais, sabe, complexas. E aí a aceitação, ela foi a única trajetória que eu tive que percorrer, mesmo aqui às vezes a contragosto, para que eu não parasse na minha vida. E isso me angustiava muito, me senti parado, sabe? Sem poder produzir, sem poder compartilhar algo que eu sabia que fazia parte da minha missão. Então a aceitação que eu compartilho nesse livro em palavras, eu acho que todo mundo acaba se identificando. Não quero dar spoiler do livro não, mas ele é um livro que me encantou, me ensinou muito. Ao escrever, ao mergulhar no meu universo, eu tive que descobrir coisas que de verdade faz parte da vida de todo mundo. Então, assim, já deixo aqui uma dica. Adquira e entenda o seu universo através do meu. E é interessante que, para quem reparou aqui a capa, né? E aí eu vou mostrar aqui a contracapa, o Marcelo, ele fez uma imagem dele pintando um quadro, né? Exatamente. Que faz parte de uma coleção, e aqui você já está usando uma técnica diferente, né, Marcelo? Aí eu estou usando, na verdade, uma tecla mista, né, que é pontilhismo e risquismo. Que, na verdade, o risquismo veio, né, baseado nesse conceito do pontilhismo. E foi muito interessante porque, que a gente considera na arte metalinguagem, né, eu pintando um quadro onde eu estou pintando. Então eu quis, na verdade, de maneira muito intencional, levar as pessoas a reescrever, de alguma maneira, uma história que às vezes se perde. E foi exatamente o que eu pensava enquanto pintava esse quadro. Eu estou pintando um quadro onde eu estou pintando, sabe? Então, às vezes a gente se perde um pouco nas nossas escolhas insensatas ou não, porque há coisas que a gente não tem controle algum que acontecem. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente consegue se encontrar. E eu acho que Deus, ele é muito sábio, de maneira muito especial, ele nos recoloca numa caminhada. Por vezes de forma diferente, mas a gente não para, isso é mais importante. Deixa eu voltar aqui agora com o Felipe. Felipe, a gente vê aqui que Marcelo passou por fases, né? Inclusive as adaptações de técnicas de pintura, então foi muita coisa. Então, assim, além desses desafios,
Existe aí algum tipo específico de fisioterapia ou técnica que pode ajudar as pessoas com deficiência a desenvolver essas habilidades motoras? Alguma técnica específica, eu acredito que não. Eu acredito que é mais mesmo planejamento do que vai ser feito. É definir o tratamento, como o Marcelo falou, né? De início, a dor é insuportável, né? A boca que não está preparada para isso, servir agora como um instrumento de trabalho. Porque eu considero isso um trabalho, não só um hobby. Isso é um trabalho. Sim. Isso é não só o trabalho de pintar, o trabalho de mostrar para as pessoas que existe, não digo uma luz no fim do túnel, mas existe o voltar à ativa, a se sentir, né, ativo, a se demonstrar, né, para a sociedade. Então, não digo que exista um tratamento específico, mas existe um plano específico. Então tem que preparar Marcelo para tudo. Pessoas igual a Marcelo, né, da mesma situação de que usam a boca ou até mesmo os pés, Sim. né, a preparar. Eu acho que até, não sei se o Marcelo poderia me corrigir, usar o pé é mais difícil que a boca? Ou tem Olha, eu não alguma... sei. Eu vejo pessoas, Assim, pessoas que você vê falando Sim, com eu você, acho, tipo... é interessante você falar isso, Felipe, porque como eu faço parte dessa associação, além dos pintores que eu conheço aqui no Brasil, eu conheço de outros países também. Eu vejo o quanto é complexo para alguns deles que pintam deitado ou de barriga para baixo. Alguns pintam deitado, né, de costas na cama e não tem movimento de pescoço. Eles só usam a boca. Então, E essas minhas observações, até para complementar com o que você falou em termos de adaptação, me permitiu entender que quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente não se prende na limitação. a gente Vai além. Então eu vejo, sabe, como é inspirador poder observar artistas que pintam movimentando somente a boca, deitados de lado, deitado de barriga para baixo, usando uma cadeira totalmente especial, como você comentou. Há uma necessidade de adaptação muito criteriosa. Com o que sobrou? Sobrou nele só esse movimento? Vamos trabalhar a partir dele. E esse é o ponto de partida para que essa reinserção na sociedade aconteça e que a gente consiga, né, de maneira íntegra, colocar esse artista ali, né, porque eu vejo como artista não apenas como deficiente físico. Não. A deficiência é apenas secundário. Mas eu sou o Marcelo, que estou numa cadeira por força das circunstâncias. Mas eu sou um artista, eu sou um escritor, sou um palestrante. Eu tenho uma mensagem a passar da mesma forma que todas essas pessoas que eu conheço que pintam com a boca ou com o pé têm. Eu acho que essa mensagem que o Marcelo tem para passar é muito importante para vencer até mesmo o preconceito da sociedade que vê o Marcelo como uma pessoa que não tem função. Pessoas como o Marcelo. E isso quebra esse paradigma, mostra que o Marcelo é capaz e as pessoas também são. E aí que entra na nossa parte também, é demonstrar para essas pessoas que se encontram nessa situação, que não se encontram no momento com o Marcelo, mas se encontram querendo ser o Marcelo, que ela é capaz, com um plano, com um foco, com todo um trabalho feito em cima dele. E não só da nossa parte da fisioterapia, das outras profissões também. O nosso trabalho é multiprofissional. Então também do terapeuta ocupacional, que tem muita importância nessa situação, de definir uma órtese, desenhar uma órtese para ajudar essa pessoa a se desenvolver, a psicologia para mostrar, olha, você é capaz, você consegue, olha só, você vai, vamos em frente. E a gente também para demonstrar, ó, faz força da forma tal, aperta mais um pouco, segura melhor, mexe mais o pescoço, mexe menos. E adaptar o Marcelo até o momento que ele pega aquela técnica e fala, não, agora eu já estou pronto, porque eu já tenho todo o meu... Consigo, né? Todo o meu cérebro também já reprogramado. Porque, só aprofundando um pouquinho também a questão, o cérebro ele é muito plástico. Sim. O cérebro é muito plástico, ele consegue superar essas limitações. Então a gente tem, por exemplo, na questão que eu falei da medula, que a gente tem esses axônios que ficam íntegros, eles conseguem fazer brotamentos para suprir aquela área que não está faltando inervação. Então ele sobreviveu, passou da lesão e ele consegue gerar um novo axônio dele mesmo para inervar uma nova área e aumentar mais ainda aquela habilidade da pessoa, né, motora. E isso a gente consegue conquistar com o exercício. Então por isso que o exercício é muito importante.
Mas, apesar de não existir algo muito específico, você pode treinar de diversas formas, né? Eu te Tem que ouvindo, adaptar Felipe, tudo, né? eu acho interessante uma coisa. A gente, eu promovo workshops. Uhum. Então, pessoas que têm lesão, né, ou uma deficiência, ou não. E eu vejo que muitas pessoas que não têm nenhuma limitação física são extremamente limitadas. Quando você fala da psicologia, eu costumo dizer que meus workshops, minhas oficinas, elas têm um caráter terapêutico. Eu observo muito detidamente as pessoas e vejo o quanto elas se limitam. Eu uma vez participei, foi muito marcante para mim, uma pessoa que participou de uma oficina muito rápida, ela não queria entrar no espaço de uma outra pessoa que havia pintado um quadradinho. Ela não queria ser filmada, não queria gravar nada. Aí eu falei, tudo bem, você faz do seu jeito. E acabou que, no final das contas, ela estava sendo filmada, registrada, pintou outras áreas. E aí eu cito isso para falar de grandes limitações que o ser humano acaba impondo para si, mesmo de forma inconsciente. Mas também quero falar de um outro ponto, Felipe, que você me permitiu pensar aqui, é que nessa força conjunta, que envolve médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né, terapeutas ocupacionais, também tem o papel da família. Eu sei porque a minha família esteve presente e ela foi praticamente toda reestruturada desde o início. Então, mesmo que todos os profissionais da área de saúde se unissem, se eu não tivesse o apoio da minha família nas fases que eu vivi, eu não teria chegado onde eu cheguei. Tenho certeza disso. Então, esse diálogo que os médicos tinham, que os fisioterapeutas tinham, ele chegou até os meus familiares que disseram, não, você pode. Mas, claro, que tinha um papel muito importante, que foi o meu posicionamento. Eu posso. Em nenhum momento eu deixei de acreditar. Então, eu estimulava as pessoas a acreditarem nos meus projetos de vida. As adaptações que eu fazia, com a ajuda de amigos, de familiares, elas foram muito importantes para que eu pudesse continuar lendo, continuar escrevendo, continuar se pintando, sabe, com muito mais qualidade de vida. Então, esses agentes, né, que fizeram parte desse processo e continuam fazendo, eles que me permitem ainda continuar sonhando, né? E isso me deixa muito, sabe, satisfeito, me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque a despeito das minhas limitações, eu sei que existe um Deus maravilhoso colocando todos os elementos, sabe, que são primordiais para que eu não pare. Eu acho que as palavras inclusão e superação já fazem parte da tua vida desde sempre, né, Marcelo? E como é que você enxerga a arte como esse instrumento de inclusão e superação? Olha, a arte me permite fazer isso com muita facilidade. Até quando você me pergunta isso, né, tem algumas palestras que eu participo, onde as crianças, adultos, jovens, pessoas de todas as idades perguntam, Marcelo, você enfrenta alguma dificuldade, preconceito, discriminação? E eu costumo dizer que não. Eu não tenho olhos para isso. Eu devo sofrer, mas eu não tenho olhos para isso. Eu entendo que nossa vida é tão grande, ela é tão importante, que pelo menos na minha realidade não cabe nenhum tipo de sentimento. Então, se eu já passei, até mesmo porque eu já estive em locais onde tinha cônsul, presidentes, governadores, grandes, né, autoridades, eu nunca tive olhos para isso. Já estive em países da Europa, alguns países. Então, assim, eu acho que eu sou o Marcelo. Eu me entendo como uma pessoa íntegra, sabe? Então, se existiu algum tipo de discriminação, preconceito, eu não me importo. O que eu quero é estar inserido em todos os locais e mostrando o meu valor. Então, quando a gente tem essa postura, quando a gente tem esse posicionamento de vida, tudo muda. Você consegue conquistar, sabe, a concretização dos seus sonhos. E isso é muito significativo. Eu entendo que isso é um papel de todas as áreas, inclusive quando eu fiz a minha graduação em publicidade e propaganda, a gente conversou muito sobre esse tema, sabe? A inclusão, a reinserção do ser humano na sociedade. Algumas disciplinas nos permitiram conversar. E eu, com muita propriedade, pude falar da minha realidade. Claro, sempre trazendo, né, juntamente comigo, outros deficientes físicos ou não, pessoas sem deficiência, que acabam nos permitindo entender o quanto nós podemos ir muito mais além e, por vezes, não conseguimos porque nos limitamos. Então, esse papel de, sabe, sofrer preconceito, discriminação, é muito complexo.
mas é muito desafiador, um desafio gostoso, que eu enfrento com muita propriedade, com muita tranquilidade. Tenho certeza disso. Que bom, né? Eu acho que esse pensamento positivo, essa confiança em Sim. Deus, tudo isso te ajuda a superar a cada dia, né? Qualquer obstáculo que apareça, né, Marcelo? Sim. Agora, além da arte, né, que o Marcelo desenvolve de forma belíssima, Felipe, que outras atividades podem ser estimuladas para pessoas com mobilidade reduzida? Por exemplo, vamos pensar na Paralimpíada, né? Que existe atletas paralímpicos que jogam basquete de cadeira de rodas. Então, dardo, atletismo para cadeirante e outros tipos de mobilidade reduzida também. Então, acho Natação. que natação. Eu acho que o esporte, por exemplo, é um excelente meio de inclusão, né? Para pessoas com mobilidade reduzida. Pensando também. Tem bailarina, né? Sim, Pessoa que às vezes, né, só tem as pernas, não tem os braços. Tem uma bem famosa, não me lembro agora o nome. Eu acho que tudo isso é possível. Esporte, dança, a arte como um todo também. Acho que a inclusão ela não tem limites, não tem barreiras, né? Eu acho que deve ser aquilo que a pessoa se sente bem fazendo. Uma luta, por exemplo, se a pessoa quiser lutar, boxe. Por que não? Por que não estimular a pessoa a fazer, né? A inclusão, ela está aí. E aí vai buscar uma nova adaptação, uma nova forma de Sim. fazer, assim como o Marcelo fez, né? Eu costumo dizer que quando a gente fala para o nosso cérebro, eu quero isso, Ele consegue. ele vai construir um caminho. E algumas pessoas acabam superando, e essa inclusão acontece de maneira tão gostosa, sabe? Porque quando você fala para o teu cérebro, eu costumo dizer isso com muitas frequências, fala para o teu cérebro que você quer isso. Se você não investir, sabe, nesse posicionamento, o teu cérebro não vai... Ou seja, aquelas palavrinhas assim, mas eu não consigo, não, acho que isso aí não é para mim, e tal. Tem que riscar isso do vocabulário, né, Marcelo? Sim, exatamente. Eu quero isso. Eu costumo, desculpa até te... Não, pode falar. Costumo muito falar isso com os nossos pacientes aqui, que acham que não conseguem alguma coisa. Falam, não, você consegue sim, vamos comigo, eu vou te ajudar, eu vou te guiar. Primeira coisa é dizer que vai conseguir, né? Tem que mandar essa mensagem pra Eu você, acho que, né? na verdade, a primeira pergunta é, você quer isso? Porque, às vezes, um profissional como o Felipe chega com toda autoridade, né, com todo jeito, fala para o paciente algo que é significativo. Né? Mas a grande pergunta é, será que isso é um objetivo para a pessoa? Será que eu quero isso? Eu digo isso porque eu me recordo quando eu saí da BBR, a psicóloga falou assim, Marcelo, você tem que investir alguma coisa para a sua vida, para você ter autonomia. Olha, naquele dia foi um dia horrível. A gente teve um desentendimento intenso. Falei, como que eu vou? Eu não vou chegar a lugar nenhum nesse período de revolta, né? Saí muito frustrado. E aí depois eu saí, eu pensei, não é isso. O posicionamento tem que ser outro. E aí foi quando a pintura chegou na minha vida, como uma maneira de inclusão, e foi muito significativo entender que os caminhos talvez não sejam os mesmos, mas o que é que eu quero para a minha vida? E essa que é a grande pergunta, quer tenhamos uma deficiência física ou não. O que é que eu quero para a minha vida? É por isso que eu estou aqui, a minha cabeça com outros projetos de vida, porque eu quero ser uma pessoa que brilhe de verdade, que seja o sal da terra, que faça diferença, que dê sabor na minha vida e também que esse sabor seja compartilhado com outros. Porque de coisas ruins as pessoas já se alimentaram lá há 34 anos atrás, né? Mas hoje não, a gente tem uma trajetória de 34 anos com muita, superação, com muita resiliência, com muita vontade de continuar concretizando, porque é isso que realmente dá sentido à nossa vida. Você falou aqui de forma muito rápida da técnica que você desenvolve hoje para sua pintura. Tem algum artista que te inspira ou que influenciou o teu estilo e como é que você desenvolveu essa tua técnica? Olha, o risquismo, você está falando dela, né? Isso. O risquismo ele foi um anseio meu de fazer algo diferente. Fiz as minhas pesquisas em arte, né? E aí eu encontrei a rachura inicialmente, que são pequenos riscos com direções, né? Muito paralelas, muito bem definidas. E foi quando eu comecei a fazer pequenos traços na tela, de maneira para fazer um quadro, foi chamado Gêmeos. Foi da minha irmã, filhos gêmeos dela. E aí eu comecei a pintar e queria pintar de alguma maneira que fosse interessante e que me permitisse ter um efeito de uma radiografia tridimensional, né?
de uma ultra, né? E aí eu comecei a fazer pequenos riscos, primeiro com pincel grosso, depois fui afinando, e aí que surgiu o risquismo. Mas foi um anseio. Eu falava para Deus que eu queria ter alguma coisa diferente. Foi quando o risquismo surgiu, eu fui aprimorando a maneira de pintar, usando cores mais intensas, contrastantes, e o efeito é significativo. Me dá uma alegria porque as pessoas conseguem pensar potencialidade de vida ao ver aquele quadro, porque é muito desafiador. Eu me recordo que as primeiras vezes que eu pintei, eu falei, Marcelo, tu é louco. Você tem uma limitação física. Você vai ter que trabalhar 3, 4 vezes mais para pintar um quadro desse do que se fosse pintar de maneira, sabe, com pinturas tradicional, maneira acadêmica. Mas é um desafio que eu me impus no passado e que hoje, sabe, eu colho frutos maravilhosos de poder dizer para as pessoas que elas podem ir muito mais além do que imaginam. E para mim hoje é desafiador ainda, tanto é que eu usei na capa do meu livro o risquismo, até para que as pessoas pudessem, né, ter ali na mão, né, um pouquinho do que é o risquismo. É desafiador demais. Mas aí eu me pergunto sempre, o que não é desafiador na vida? Principalmente as coisas nobres e que valem a pena. Tudo é desafiador. E é exatamente em cima desses desafios que a gente consegue encontrar caminhos maravilhosos que nos dizem por que nós estamos aqui. E talvez, assim, né, não sei se você já parou para pensar nisso, mas se talvez não tivesse acontecido esse acidente com o Marcelo lá atrás, se não tivesse aprendido a pintar dessa forma, desenvolvido a técnica, será que teria chegado onde chegou? Claro que a gente não tem resposta para essas perguntas, né? Mas assim, você hoje já visitou outros países, você já pintou para presidente de república, enfim, você já fez sua exposição, fez várias exposições em lugares que você talvez nunca imaginou que pudesse chegar. Então, assim, eu acho que esse verso bíblico de Filipenses se aplica bastante para cada um de nós e acho que muito para você, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É uma verdade na tua vida, né, Marcelo? Olha aí, você me fez viajar no tempo, porque quando eu fiquei internado aqui no Hospital Silvestre, no quarto 202, me recordo como fosse hoje, eu recebi visita de muitas pessoas, de vários lugares do Rio, de fora do Rio também, familiares, amigos, e muitas delas chegavam no meu quarto exatamente com esse versículo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu estava num momento crítico de tentar reencontrar meu caminho, né, e entender o que seria da minha vida com tanta limitação, e eu falava, as pessoas não têm noção do que falam. Como que eu, numa cama, porque eu nem cadeira de roda ainda... Como é que isso aqui vai contribuir? Como que isso aqui vai contribuir, né? E aí elas saíam e me deixavam com aquele questionamento, e embora. E depois de alguns anos, não foi tão rápido, que eu fui entender que verdadeiramente todas as coisas contribuem. Porque se não fosse a limitação física, eu não teria esse posicionamento de vida. Claro que, entendendo quem eu sou, eu seria uma pessoa de vitória. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu seria uma pessoa que estaria praticando esporte, teria concretizado meu sonho de me tornar um publicitário com uma agência de publicidade, que esse era o meu sonho também. Era uma pretensão minha. Eu teria conseguido. Mas eu fico me perguntando, eu seria mais uma pessoa de sucesso, como outras. Mas o sucesso que eu tenho hoje não é para mostrar o Marcelo. O sucesso que eu tenho hoje é para mostrar o Deus Criador dos céus e da terra, que de maneira muito especial olha para mim. Fala, Marcelo, você está no caminho. Eu conheço as suas limitações. Eu conheço que é difícil para você, mas entenda, verdadeiramente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que me amam. E é isso que me tira da cama, é isso que me coloca, sabe, de noite com a cabeça tranquila e em paz, de que eu fiz o meu melhor. E isso me lembra um outro versículo, né? Um versículo para mim que é muito significativo, que é: tudo que vier à tua mão, faz conforme as tuas forças. Porque uma hora, porque o céu, para onde você vai, não tem projeto, não tem planejamento de vida, não tem nada. É um descanso. Então, isso me faz viver com responsabilidade, fazendo o melhor, sabe, com tudo aquilo que Deus me permite viver. A cada segundo, em cada detalhe. Porque eu sei que o nome dele pode ser honrado e glorificado ou não. Depende sempre do meu posicionamento, da minha escolha. Nessa tua trajetória como artista até agora, se você pudesse escolher assim, um momento mais marcante, qual seria, Marcelo? Mais marcante? Olha, é difícil.
Então vai pensando aí, vai pensando nesse momento, enquanto isso o Felipe vai falando para a gente o seguinte. Felipe, o que que você recomendaria para familiares e cuidadores que querem incentivar a independência e a criatividade de pessoas que têm alguma deficiência? Eu diria para investir. Investir no ministério dessa pessoa, investir no dom dela. Não deixá-la desistir de forma nenhuma, como o Marcelo falou aqui, que a família dele fez isso com ele. Né? Ser esse suporte, seria né? o suporte, porque eu até queria aproveitar agora que o momento é claro, a família é o nosso bem maior, né? É o nosso alicerce, nosso suporte, e a gente não é nada sem a família, né? Então acho que incentivar, é mostrar que a pessoa é capaz também. É levar, não é deixar a pessoa desistir. Se precisar caminhar junto com ela, caminhe junto, leve ela junto. É isso, é contratar bons profissionais para ajudar essa pessoa a se desenvolver. Né? Não é abandonar a pessoa, enxergar que ela é muito maior do que uma limitação, que ela é capaz. Acho que esse é o nosso principal papel, né? Como profissional e, no caso, como familiar. É mostrar que a pessoa não é uma limitação, e sim é uma pessoa capaz de tudo, de vencer. Continua com sonhos, com desafios, né? Que precisa se superar, né? Uma coisa que ele falou que me trouxe até uma reflexão: o nosso cérebro é o nosso maior amigo, mas também pode ser o nosso maior inimigo. Sim. Né? É verdade. Então, se você condiciona o seu cérebro a que você é capaz, como o Marcelo sempre fez, você vai longe. Não vai ter limites, Não vai né? ter limite para sonho. Não existe limite para É sonho. verdade, não tem limite. É. E aí, Marcelo, conseguiu pensar em algum momento aí marcante? Ou um dos, né? Eu acredito que tiveram muitos. Eu acho que um dos momentos marcantes foi ver a alegria estampada no sorriso dos meus familiares. Porque foi muito sofrido. Eu vi os projetos deles sendo desmontados para que os meus acontecessem, né? Então, hoje, quando eu vejo meus irmãos, sobrinhos, e até familiares que eu não tinha contato, de repente, hoje, com as redes sociais, né? Aí eu recebo uma mensagem, primo, tio, né? E eu, como assim? Eles falam com muito orgulho, com muito carinho, com muito respeito. Uhum. Sabe, eu acho que isso, na verdade, é reflexo do meu posicionamento de vida. Eu me coloco exatamente dessa maneira, por vezes de maneira intencional. É isso que eu quero das pessoas. Eu não quero que as pessoas olhem para um cadeirante. Eu quero que as pessoas olhem para uma pessoa que vive de maneira integral, a despeito de todas as adversidades. Então, quando eu consigo ver, sabe, ter a lembrança, tantos registros maravilhosos de ver a família hoje reunida. Hoje nós temos uma família que se reúne frequentemente por minha causa. Porque antes era aquele encontro no meu quarto, depois na sala de casa. E todos estavam ali exatamente porque o Marcelo não podia sair. Uhum. Mas eu senti o carinho deles se deslocando de onde estavam para estar. Hoje eu moro numa casa que tem... A minha casa é muito ampla, tem o meu ateliê, que às vezes acaba sendo encontro de família, onde todo mundo se reúne. Continuamos nos reunindo. E esse carinho, eu vejo que ele foi estendido para os sobrinhos, que tem um grupo deles, sabe? E tudo isso aconteceu, de verdade, digo sem medo de errar, porque eu sofri um acidente. Porque eu percebi que aquele meu jeito gregário de juntar pessoas, ele continua. Então é com amigos, é com familiares, com pessoas da igreja. E isso para mim não tem preço, é muito significativo. Sabe, ver a alegria, o contentamento, a satisfação das pessoas que não olham o Marcelo cadeirante, mas o Marcelo que é bem-sucedido, bem-aventurado, como a Bíblia coloca tantas vezes, né? Felipe, diante, né, dessa história maravilhosa que a gente tem do Marcelo, eu não sei se você tem alguma história ou, de repente, caso semelhante de alguém que tenha passado por uma situação assim, que tenha marcado a tua trajetória ou não sei. Eu nunca tive um caso que nem o do Marcelo, que é um artista, claro, sim. Mas já tem de pessoas com lesão medular e já pude fazer, ao meu entender, o bem na vida dessa pessoa, ajudar ela a mostrar a ela que ela consegue se superar, que consegue se ir além, né? Dentro das minhas
habilidades como fisioterapeuta, mas nenhum caso assim como o do Marcelo. Nada parecido com o do Marcelo. Nunca tive essa oportunidade de treinar uma pessoa, né, as habilidades dela para uma coisa tão incrível. Não, nunca tive, infelizmente. E você tinha mencionado alguma coisa antes da gente iniciar a gravação que você queria perguntar Eu alguma queria só coisa pro perguntar em Marcelo. relação à técnica. Foi você que desenvolveu a técnica do pontilhismo? Você utilizou... É uma técnica que já existe? Dessa que você comentou que é a sua técnica. O pontilhismo ele já existia, é uma história bem antiga, né? E a rachura também. O que na verdade caracteriza o risquismo, né, é a sobreposição multidirecional dos riscos. E de maneira muito fina, né, com traços com pincel muito fino e com cores contrastantes, que ele acaba surgindo uma nova cor, né? E é interessante que essa sobreposição, aquilo que resta, é que dá um tom diferenciado. E outra coisa que é interessante, eu até nas minhas pesquisas vi que o Van Gogh usou no cantinho de um quadro dele. E eu fiquei me perguntando, quando vi, eu pensei, por que ele não usou em toda a superfície? Claro, a resposta é muito clara. É difícil, é trabalhoso, é muita dificuldade. Confesso que, usando aqui, quase que fazendo uma piada, né? Dá um frio na espinha. Dá um frio. Quando você começa, eu falei, cara, mas eu vou pintar uma área 50 por 60, um exemplo. Toda com risquinhos, fazendo detalhes. E leva quanto tempo, Marcelo, mais ou menos? Ou depende, cada quadro é um quadro? Cada quadro é um quadro, depende muito da necessidade, depende muito da urgência. Eu já pintei quadros em 2 dias que eu levaria 2 semanas. Uau. Mas então você pintando, ficou exausto também? Totalmente. Mas é uma preparação psicológica. Eu já começo pensando, eu vou ficar muito cansado. Porque não tem outro caminho. Aquilo que você vai fazer em 2 semanas, faz em 2 dias. E o mais bacana, sabe, Fabiana? É que eu já tive muitas premiações em salões. E as mais significativas são essas. Quando você pinta um quadro, claro que existe uma expectativa, de repente você entrega, e no dia, né, ou anterior ao dia da premiação, você é comunicado. Ó, você foi premiado com a medalha de ouro, com a medalha de prata, com o concurso. É muito gratificante. Uau. Marcelo, que conselho você daria para pessoas, eu acho que você já falou um pouco disso, mas vamos ser mais enfáticos, né? Que têm alguma deficiência e que querem seguir a carreira artística? Primeiro, não se prendam à sua deficiência. E como o Felipe colocou muito bem, use aquilo que você tem de potencialidade. E a partir dali construa uma nova história, né? E quando você quer ser um artista, pesquise, estude, observe. Entenda que o mundo não é mais o mesmo. Principalmente enquanto artista plástico, eu não vejo as coisas como todas as pessoas veem. Uma planta não é só uma planta, um ambiente não é só um ambiente. Ele é cercado de muitos tons e cores, sabe, perspectivas, sabe, sobreposições, primeiro, segundo, terceiro plano. Enfim, tudo isso é motivo de observação muito natural, em todo momento. Eu olho para um morro, se tiver casas, sabe, se for favela, se for casas luxuosas, tudo é diferente. Eu fico imaginando como seria se eu pintasse aquilo. Ou seja, a minha vida gira em torno de produção. Produção você tem artística. Um olhar artístico para tudo, né? Para todas as coisas. E isso é muito significativo porque o que, na verdade, faz com que tudo se concretize é o que o Felipe falou, é o cérebro. Essa complexidade, essa máquina tão perfeita que Deus criou, é que me permite, sabe, ver tudo isso, fazer uma releitura ou leituras muito específicas daquilo. Eu falo, se eu fosse pintar, sabe, como fazer um impressionismo ou fazer uma pintura acadêmica, como seria, né? Então tudo isso é muito rápido. Milésimo de segundo você já consegue praticamente construir um cenário de produção. E isso é muito gratificante. Legal. Marcelo, se alguém quiser entrar em contato contigo para te convidar para fazer uma palestra, um workshop, enfim, até para você talvez expor os seus quadros, deixa aí o seu contato, o seu perfil no Instagram, a gente pode mencionar de novo o seu site, a gente vai colocar aqui na legenda também, fica à vontade. Olha, eu fico muito feliz, né, de você dar essa oportunidade, porque talvez seja aquele encontro que alguém que hoje queira se tornar um artista pintando com a boca ou pintando com o pé, possa ter aquela luz, né, como o Felipe falou, aquela luz no fim do túnel, que foi exatamente o que aconteceu comigo.
Então, através do meu Instagram, que é marcelocunha.art, né, que na verdade é o caminho mais rápido, né, para que as pessoas possam me encontrar. No meu WhatsApp também é muito interessante, porque são as ferramentas que eu mais utilizo, né? Se puder colocar, é 21 98379 4898. Então, sou uma pessoa muito tranquila para responder para qualquer observação. E o meu site, né, que eu tô com... Desculpa agora, eu tenho que ir um corte. Não, não tem problema. A gente tem o QR Code aqui, então tá. o site fica bem fácil de acessar. Então, as posso falar, né? Sim, pode falar. Então, assim, para acessar o meu site é muito tranquilo. Inclusive, vocês facilitaram, colocaram um QR Code. E ali eu posso contar de maneira resumida a minha história, as fotos, as imagens, galeria dos quadros, entendeu? Ali dá para conhecer essa coleção que aparece só um pouquinho aqui, Homens do Campo. Essa coleção é linda, lindíssima, Marcelo. Olha, e ela é muito significativa para mim. Essa coleção, ela ainda está toda contigo ou alguma obra dessa já foi Algumas, vendida? infelizmente, foram vendidas. Infelizmente, foram vendidas. Mas a maioria está comigo e ela tem a ver com um projeto muito grandioso que um dia talvez eu volte aqui para contar sobre ele, né? Que é a pintura de um quadro gigante, que vai acontecer se Deus quiser. E tem a ver com uma temática que é Homens do Campo também, que vai fechar esse ciclo, já tem aí já aproximadamente 17 anos de produção. Uau! Então, Foram quantas obras nessa coleção, Marcelo? Olha, foram 26 obras nessa coleção, né? Bastante coisa. E inicialmente, né, surgiram outras, né? Mas ela tem a ver com a minha vida, porque o trabalho do homem do campo, ele muitas vezes não é valorizado, né? E é um trabalho que é essencial. Da mesma forma que a arte também é essencial, mas muitas vezes não é valorizada. E esse valor ele tem que ser entendido pelo esse agente que está inserido naquele contexto. Então, aquele homem do campo, ele sabe que tem valor. Ele é primordial para a sociedade. Então, quando eu comecei a pintar, estudar e refletir sobre esse cenário, né, rural, eu entendi o que é a vida. Sabe, de pessoas que não são valorizadas, mas conseguem entender o seu valor. E não deixam de investir. Eu acho que todos nós precisamos entender isso. Quer seja um artista, quer seja um profissional na área que for. Invista, cresça e faça da melhor maneira aquilo que Deus te permite fazer. Isso aí. E a gente finaliza com essa frase aqui, olha, aceitar é preciso, né? É um relato de fé, superação e resiliência. E a gente indica aí essa leitura. Você pode procurar no site do Marcelo, né? Acho que tem como adquirir o livro, então faça planos, é uma leitura bastante prazerosa, eu tive já a oportunidade de conhecer bem esse material. Felipe, muito obrigada também pela sua participação, pelas informações preciosas que você trouxe para a gente também, eu acho que foi muito enriquecedor para a gente aqui. Marcelo, muito obrigada por estar conosco, viu? Foi um prazer, um privilégio enorme a gente poder participar e ouvir da tua história, né, dos desafios que você precisou superar, enfim, foi muito bom e a gente agradece também a você que acompanhou a gente até agora. Não sei se você deixou aqui o seu recadinho no chat, mas deixe, por favor, para que o Marcelo possa ler depois, o Felipe também. E se você, de repente, quer ouvir de algum assunto específico, deixa aqui para a gente. E a gente pode se programar para trazer algum profissional, algum assunto específico, alguma história diferenciada. E vai ser uma alegria ter você aqui novamente conosco. Esse foi o Silvestre Cast de hoje. Contamos a história do Marcelo e da sua arte como instrumento de inclusão. Na próxima semana nós vamos estar aqui novamente às 19 horas e a gente aguarda por você. Até lá!